Por exemplo, na Espanha, a Espanha conta-se que na época do Franco, os espanhóis vinham ao Brasil, vinham à Argentina para conseguir ganhar dinheiro e mandar para a Espanha, que estava faminta, dinheiro para seus familiares. E nesse momento, foi inclusive o momento que Perón, o governo argentino, mandou ajuda humanitária para a Espanha. Esses países do primeiro mundo puderam ir ao terceiro mundo. Eu me lembro de uma senhora espanhola que eu conheci, que quando ela via a questão do imigrante, ela dizia: esses espanhóis não têm memória, essa gente não tem memória. Porque de fato houve, quer dizer, eles exportaram muita mão de obra, e agora que as pessoas retornam, aí vem o imigrante, como não é o momento deles receberem, eles estão na União Europeia, eles estão com esses problemas. É a lei natural do ônus e bônus o tempo inteiro. Né? Eu acho lamentável tudo isso que acontece. É verdade. O processo de acumulação já acumularam o suficiente, agora querem gastá-lo. Eu acho que eu sou a favor em termos de livre circulação, ao máximo. De tudo isso, meu filho nasceu na Espanha, então... E não é espanhol. Olha o conciliatório, o governo conciliatório. Bom, vamos para o intervalo de novo. Em seguida, vamos analisar a imagem das mulheres traídas por maridos políticos. Já já, Espaço Público, programa da TV Brasil. Todos os dias, a partir das 8 da noite, você pode saber os novidades do nosso programa. É só você acessar nosso site. O endereço é tvbrasil.org.br/espaço público. O ex-governador de Nova York, Eliot Spitzer, pediu desculpas públicas por ter se envolvido em um escândalo sexual. A esposa traída, Silda Wall Spitzer, ficou o tempo todo ao lado do marido infiel. O apoio de Silda foi apenas o mais recente de uma longa lista envolvendo políticos famosos. Mônica Nicola é psicanalista, está aqui conosco. Quer dizer, a gente vê uma sucessão delas, não precisa nem citar nomes, né, Mônica? E a gente vê em quase todas um nítido constrangimento, né? Eu acho que essa recente do governador de Nova York foi a que mais me impressionou, porque a fisionomia dela era de uma pessoa que ela estava triste, ela estava querendo não estar ali, pode ser até que eu esteja viajando. Mas não acho que foi só eu que sentiu isso, né? E ontem a gente tentou até falar um pouquinho nisso, mas não fomos adiante muito. Quer dizer, o que significa isso? Dizia o Bernardo Jablonski, psicólogo que estava aqui, que quando o político ele leva a esposa, ele está querendo dizer o quê para os seus eleitores? Ó, tá vendo? Ela me perdoou. Ela que mora comigo, que é a mãe dos meus filhos. Ela me perdoou. Como é que vocês não vão me perdoar? Você acha que é isso? A gente tem algumas coisas de dia aí, né? Então, primeiro ponto, traição é traição para qualquer mulher em qualquer parte do planeta. Agora, como age com isso? Nos Estados Unidos tem uma coisa diferente daqui, de nós latinos. O americano e a americana, eles têm como prioridade essa coisa da família tradicional, né? Então, e o eleitor americano, principalmente, ele não admite em nenhum momento que aquele político traia, porque ele confia muito, decepciona. Então, quando esse político comete, né, uma cena dessa de traição na família, um adultério, né, uma promiscuidade, seja ela qual for, ele mexe com todo um povo, né, com todo um movimento que é político, emocional, afetivo, familiar. E essa mulher, a postura dela, da família tradicional, é não sair do lado desse marido. Incondicionalmente ela vai apoiá-lo ali, puramente, porque essa imagem do político é importantíssima, e essa imagem da família também, né? Então ela vai lá e ela apoia. Em determinados momentos, você viu a mesma coisa que eu vi. Existe uma face que não dá para disfarçar. Então, você tem a decepção, né? Ela estava decepcionada, mas estava ali. Em contrapartida, por trás disso também, que é o conchavo político, né? Daqui a pouco uma escreve um livro, a outra vai se reelege a tenta se eleger presidente da República. Elas aproveitam de algumas coisas, espertas são.
mas fica uma mágoa. Também, e a posteriori se separam, alguma coisa acontece ali. Mas naquele momento, a tradicional família americana é ela que vale. No caso do Brasil, eu acho que a nossa latinidade até permite que a gente tenha uma postura de ficar do lado, mas é muito mais dolorida, é muito mais aberta, é muito mais exposto isso. Essa mulher, parece que o nosso sofrimento da mulher brasileira, da mulher latina, é maior. Ela não faz uma perfeição assim, tão mascarada como a americana. Não são expostas assim. Não são expostas assim, com certeza não são expostas assim. Se for procurar, não vai achar. Não, recentemente, um senador compareceu ao Senado para pedir desculpa aos seus pais, acompanhado da... Não, senhor, ele não foi acompanhado dela. Ela foi porque, eu li inclusive isso, ela foi porque ela exigiu ir, ela quis ir. Quer dizer, uma decisão dela completamente diferente do caso dessas que a gente verificou. Elas estão colocadas ali para se ali, exporem, né? Na defesa da tradição americana, que não existe. Do senador da República Brasileira, não houve uma formalidade, né, onde ele se apresentasse ao lado dela. Isso não houve. Ela estava na plateia, ali no plenário do Senado, e ele lá no púlpito, como é que chama aquele lugarzinho que eles falam? Então não houve essa coisa formal. Eu acho que isso é muito coisa de americano. Ele perderia o cargo por isso. Muito pelo contrário, ele foi até saudado, né? Segundo me disseram. Machismo, aqui nós temos uma coisa novamente latina, é o machismo. A mulher que trai, ela é Deus me livre. Deflagrada, ela está no lugar da prostituição, né? Do mau-caratismo. O homem que trai está no lugar do garanhão, do machista, Mônica, ele conta ponto com isso. Entendeu? Mônica, isso é latino? Está provado que as mulheres que mais traem na Europa são as italianas. Não são as nórdicas, nem as alemãs. E várias estatísticas dão conta disso. Mais latinas do que as italianas? Sim, mas... E não tem vale para o mais... Eu quero te colocar uma coisa. Aliás, há uma coisa que acabou de acontecer na Inglaterra e que talvez, eu pergunto a você, se não é uma mudança, um início de mudança de padrão de comportamento. Um jogador da seleção inglesa, chamado Ashley Cole, fez lá sua bobagem na vida. E aí estourou, sabia-se que ele teve um caso com outra mulher e a mulher deu uma entrevista interessantíssima. Primeiro, ela disse que ia perdoar o marido, mas que greve de sexo durante 6 meses como punição. A segunda punição é que ele teria de vender a casa porque ela desconfiava que a traição tinha ocorrido na cama dela. E a terceira punição é que ele não ia poder frequentar festinha nem sair de noite durante esses mesmos 6 meses. Eu pergunto. Está de castigo. Está de castigo. É a história do castigo. Mas preste não é uma coisa nova, vamos dizer, na cultura anglo-americana. Eu acho que tem uma outra coisa. Quando a gente começa esse assunto aqui, a gente começou a falar da coisa das mulheres políticas americanas. Então a gente dá esse contexto, é um contexto da família americana, elas vão ali. Outra coisa é a mulher, no geral, na traição. Em muitos casos, essas mulheres, mesmo humilhadas pela traição, elas amam esses homens, elas são apaixonadas. E elas dão a eles a credibilidade, o voto de confiança, né? Muitas mulheres fazem isso e muitos casamentos se salvam com isso, né? A gente não pode achar aqui que todos os homens que traem violentamente, você acha que essa mulher confia novamente? E eu acho que ela se esforça bastante. E se essa relação houver uma realidade na relação, os casos são variados, pode acontecer sim, dessa relação se resgatar. Tudo bem, até acredito. Pode acontecer mas eu acho que ali nessa relação vai parar houve sempre... Houve uma quebra. Não é? Já houve uma quebra da molécula. Não tem como não haver. Mas houve mesmo que mudou de lugar. Em algum lugar, às vezes, também, algumas mulheres se sentem culpadas por essa traição. O que eu fiz de errado para ser traída? Existem vários paradigmas que a gente pode seguir, né? A grande questão é como é que você resolve ou absorve essa traição. Deixa eu aproveitar o absorve para dizer como é que se absolve, parecido. Absolve. Porque é da nossa tradição cristã que o perdão deve gerar, o arrependimento sincero deve gerar o perdão. A confissão por si mesma, sozinha, ela é uma expressão de arrependimento e por isso merece perdão. Por que esse princípio que vem conosco há séculos não é o que se impõe? Na hora do adultério. Menos do adultério. Você acha que muitos casamentos são salvos por quê? Porque eles perdoam. O que acontece é que mesmo depois de perdoados, esses homens não são canonizados, eles vão lá e incidem no erro de novo. Eu quero colocar só uma coisinha nesse perdão. Eu acho que as mulheres perdoam, mas não esquecem.